Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje é o dia de número 228. No dia de hoje, com a graça de Deus, retomamos o profeta Isaías, capítulos de 56 até o capítulo 58. Com muita fé, com muita devoção, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Profeta Isaías, capítulos de 56 a 58. Essa é a nossa meta, é a nossa missão para o dia de hoje. Nós estamos retomando a terceira parte do profeta Isaías. O padre recorda rapidamente, o profeta Isaías pode ser dividido em três partes diferentes. A primeira delas, dos capítulos 1 até o capítulo 39, anunciando que o povo iria para o exílio. É como se fossem capítulos de ameaça. Depois, capítulos de 40 até o capítulo 55, nós temos segundo Isaías, textos belíssimos que fala principalmente do servo de Javé. E aí nós temos algumas visões que antecipam aquilo que seria Jesus, principalmente o capítulo 53, a quarta visão ou quarto cântico do servo de Javé. E agora nós estamos no período pós-exílico, um período quando está encerrando o exílio. Então nós temos aqui o mesmo período histórico daquilo que nós vimos em profetas como Zacarias, nos últimos profetas que nós meditamos. Estamos hoje começando a partir do capítulo 56. Se vocês têm a Bíblia de vocês, aqui no capítulo 56, e vamos perceber do 56 até o 66, que nós temos como se fosse uma coletânea diversificada de vários poemas ou talvez assim de uma forma mais concreta de vários textos históricos que falam sobre o futuro de Israel. Mas é como se fosse uma coletânea. Às vezes parece que não tem nenhuma conexão, que não tem nem um nexo entre um e outro, mas na verdade são textos mostrando a mesma função, o mesmo objetivo, dizer que o povo voltaria para Israel e teria paz. Aqui é um período, a palavra é essa, que é um período de reconstrução. E para reconstruir é preciso fidelidade. Vejam como o texto, a partir do capítulo 56, enfatiza a fidelidade. Pode ler comecinho com vocês. Assim diz Javé, versículo 1. Observai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está prestes a chegar e a minha justiça a se revelar. Principalmente aqui, versículo 2. Aqui merece ser grifado. Feliz o homem que assim procede, o filho do homem que nisto se firma, que guarda o sábado e não o profana, e que guarda sua mão de praticar o mal. Aquele que não praticar o mal, aquele que guardar o dia do Senhor, hoje é o domingo, esse agrada a Deus. Ali no versículo 7, na parte B, na segunda frase, podemos ler assim: com efeito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Padre poderia ler tudo, mas aqui eu estou pegando as partes principais. Quando nós lemos aqui, Deus ele falando aqui da reconstrução do templo, com efeito minha casa será chamada casa de oração. Aqui nós podemos ver no mesmo nível, aqui tem duas informações importantes, capítulo 56, versículo 7, duas informações importantes. Primeira delas, a minha casa será chamada casa de oração. Antigamente a casa de Deus, que era o templo, era a casa do sacrifício.
a casa do holocausto, a casa de oferecer animais e sacrifícios a Deus. Aqui é enfatizado, é colocado em pé de igualdade o sacrifício e a oração. Aqui tem um dado muito importante, cada vez mais a ideia de sacrifício, ela é válida, mas cada vez mais vai ficando mais claro que o verdadeiro sacrifício é o amor ao próximo, é a caridade, e aqui já fica muito claro a importância da oração. Mas o que mais chamou a minha atenção, e aqui tem um detalhe novo, não me recordo onde que poderia ser encontrado, ou pode ser encontrado, antes de Isaías capítulo 57, capítulo 56, que diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Antigamente o templo era para os judeus, para os circuncidados, para aqueles que acreditavam em Javé. Mas aqui nós temos uma ideia de universalismo. A casa de Javé, o templo, é uma casa de oração e uma casa para todos. É aquilo que Jesus ele veio realizar. Então, cada vez mais aqui nesse final do exílio, a partir do ano 520 mais ou menos, nós vamos ter muitos sinais da preparação para a vinda do Messias. Vimos isso em Zacarias e vemos agora novamente aqui em Isaías. Para Isaías, o templo não é o local só do sacrifício, é o local da oração e também é uma casa de todos. No versículo 10 diz assim: todas as sentinelas, aqui falando sobre os chefes. Veja que já muda de temática, possivelmente escrito em diferentes momentos, por isso que nós temos algumas temáticas diferentes. Antigamente era escrito em rolo, então você tinha um rolo, depois tinha outro. Aos poucos a igreja ela foi colocando capítulos e versículos na Bíblia. E aí os tradutores também colocam alguns títulos, mas quando olhamos para o original, não tem título, não tem capítulo, não tem versículo. Aqui vai falar sobre os chefes, as sentinelas. Todas as sentinelas são cegas, nada percebem. Todas elas são cães mudos, incapazes de latir. Sonham, ficam deitados, gostam de dormir. As sentinelas, os líderes do povo, os profetas, aqueles que eram os chefes de Israel, qual que eram as características dessas pessoas? Aqui o texto diz, eram pessoas como que cegas. E aqui, comparando a um cão, o exemplo do cão talvez não seja o melhor, mas ajuda a entender qual que é a função do cão. O cão, a função dele, a primeira dele, padre, a função do cão é não deixar o homem sozinho, é ajudá-lo a não sentir saudade dos familiares. Podemos dar muitas explicações, mas uma função aqui, olhando para esse contexto, é ser guarda, é proteger a casa, é defender a casa. Então aqui diz que as sentinelas eram como cegos. Imagine você tem um porteiro, você tem um guarda que é cego. Com todo respeito às pessoas que têm esse problema de saúde, não é fácil. Parece até engraçado, mas não é difícil ser um guarda se ele é cego. Agora, como que um cão pode guardar a casa se ele não late? Então aqui são dois exemplos daquilo que era a liderança naquela época, daquilo que eram os líderes do povo, ou seja, pessoas que não estavam preparadas para realizar aquilo que Deus esperava deles. E aí o texto continua falando sobre a idolatria, aqui versículos pesados, versículos o 3 e o 4, já no capítulo 57. Quanto a vós, filhos de feiticeira, chegai-vos aqui, geração adúltera que te prostituíste. De quem zombais? Para que fazeis caretas e mostrais a língua? Então, mostrando que o povo, eles estavam na idolatria, estavam muito longe daquilo que Deus esperava deles. E aí depois tem outra temática, ainda no capítulo 57, a partir do versículo 14, que vai falar da salvação para os fracos. É um poema antes do exílio que mostra que Deus exalta aqueles que são simples, aqueles que são fracos, que não serão abandonados por eles. Se vocês quiserem, parte principal, versículos 19, 20 e 21. Então são temáticas diferentes que elas vão se unindo a partir do mesmo objetivo. Qual que é o objetivo? A restauração de Israel, a restauração daquele povo que estava voltando do exílio. E aí nós temos o último capítulo de hoje,
o capítulo 58, eu penso que é o mais importante do dia, é o capítulo mais importante desse dia de número 228. Aqui vai falar sobre o jejum que agrada a Deus. E aí Jesus, ele falou isso várias vezes, e aqui já vai ficando cada vez mais claro. Tem outros textos do Antigo Testamento que mostram, mas aqui vai ficando cada vez mais claro. Veja, no versículo 3, vai falar sobre jejum falso. E perguntaram, por que jejuamos e tu não o vês? Mortificamo-nos e tu não tomas conhecimento disto? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos negócios e explorais os vossos trabalhadores. A razão está em que jejuais para entregar-vos a contendas e rixas, para ferires com punho perverso. Não continueis a jejuar como agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas. Por acaso, é este o jejum que escolhi? O dia em que o homem se mortifique? Por acaso, a esse inclinar da cabeça como um junco? A esse fazer a cama sobre o pano de saco e de cinza? Acaso é isso que chamam jejum, o dia agradável de Javé? E aí vem dizer do verdadeiro jejum. Conhecemos o texto, Jesus disse isso várias vezes. O que é o verdadeiro jejum? Por acaso não consiste nisso o jejum que escolhi? Em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo, em pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo, não consiste em repartir o pão com o faminto, em recolher em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aqueles que vês nu e em não te esconderes daquele que é da tua carne. Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora. E aí o texto continua dizendo que esse é o verdadeiro jejum. É isso que Deus espera do seu povo. Claro, o jejum ajuda muito a dominar os nossos impulsos, mas o jejum que Deus se sente mais tocado é o jejum da caridade, é o jejum do amor. E aí o texto diz, é até uma passagem um pouco engraçada, vocês jejuam, mas depois vão fazer os seus negócios, jejuam, mas depois vão explorar o outro. O que vale isso? Então, a fé e a obra, as duas são inseparáveis. A fé sem a obra, ela é morta. Finalzinho do capítulo 58, versículos de 33 a 34, vai falar sobre guardar o sábado. E aí, para nós que somos cristãos, vai falar de guardar. Podemos ver isso, podemos colocar na nossa realidade de guardar o domingo. Eu tenho cada vez mais prestado atenção em algumas folhinhas. Sabe essas folhas de calendário? Normalmente você pega uma folha de calendário, vocês vão olhar na casa de vocês, depois vocês vão colocar no comentário. As folhinhas de vocês começam a semana em qual dia? No domingo ou na segunda? Tem calendários, folhinhas começam a semana com S, na segunda-feira. Tem folhinhas, calendários que começam o dia no domingo. Às vezes até folhinha de paróquia eu já vi. Até folhinha de diocese, começando a semana na segunda. A semana não começa na segunda-feira. A semana do católico, as folhinhas deveriam começar no domingo. O primeiro dia da semana é o domingo. Domingo não é o último. Domingo é o primeiro. O nome já diz segunda, é o segundo dia da semana. Então, o dia para ser guardado para Deus. Aqui não é uma pregação, não é uma homilia, o padre tenta se concentrar mais nos textos, mas domingo é o dia do Senhor. Aqueles que lerem Isaías 59, de 13 a 14, vão perceber a centralidade do sábado. Quando os judeus falavam que não podia fazer nada no sábado a não ser rezar, no fundo, qual que era o objetivo? Guardar um dia para Deus. Reservar um dia só para a espiritualidade. Então, o católico, domingo, ele vai à missa. Se sobrar tempo, se ele conseguir, ele faz outra coisa. Pode passear, pode ter lazer, pode fazer outras coisas. Mas o centro da vida do católico, o dia do Senhor, é o domingo. Isso que o texto está dizendo. E aí eu tenho reparado muito nas folhinhas. Depois vocês olhem na casa de vocês as folhinhas e os calendários que vocês têm. Esse dia eu peguei uma e fui fazer uma cópia para organizar a minha agenda de férias no Brasil, e olhei assim, começando o primeiro dia da semana, segunda-feira, eu falei, não, isso aqui não está certo. Primeiro dia da semana não é segunda, primeiro dia da semana é
o domingo. Depois vocês podem colocar nos comentários as folhinhas que vocês estão vendo, se alguém é comerciante, empresário, se alguém tem o seu negócio, talvez tenha que imprimir folhinhas, calendários, qualquer coisa. Faça do jeito cristão, do jeito católico. Encontre um modelo, que o primeiro dia da semana seja o domingo. Irmão e irmã, encerramos aqui o capítulo 58, encerramos o dia de número 228. Amanhã, 229, quatro capítulos de 54 até o 62. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.